Eu cumprimento os amados amigos e irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Feliz, né, irmãos? Por essa oportunidade, esse dia que Deus tem nos dado, né? Muito maravilhoso. Irmãos e amigos, eu venho aqui a ler no Salmo 73. Eu quero falar da grandeza de Deus, né? Algo de alguns personagens, né, da Bíblia, né? Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Dai soberba que o cinge como o colar, e a violência que o envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brota-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Amém? Irmãos, eu quero falar aqui sobre um personagem, né, da Bíblia, né, a história no Salmo 73, que é um salmo, né, dividido, né, o salmo é dividido em números, né, e na verdade é uma poesia, né, né. Aqui fala da história de Asaf, a trajetória de Asaf, né, do tempo dele, né, todos têm um tempo e tem uma trajetória, né, cada um tem algo para passar na vida. E Asaf, quem era Asaf? Asaf era ali um maestro, né, da casa de Davi, talvez um cantor, um adorador, né, era um maestro, né, ele estava ali sempre cultuando, adorando o Senhor, servia o Senhor na casa de Davi, né? Talvez um cantor hoje na igreja, um adorador, um homem totalmente espiritual, um homem de Deus, que tem uma trajetória espiritual onde Deus trabalha na vida dele e fazia parte do coral de Davi. E Asaf, ele começa a entrar em uma depressão muito grande, né? Ele começa a entrar em uma situação caótica, né? O lado psicológico dele totalmente destruído, né? Mas era um homem de Deus. Mas como poderia acontecer isso na vida de Asaf? Isso acontece, irmãos. A vida de ninguém está brindada a ponto de ficar livre dessas coisas. Sabemos que as coisas são difíceis e elas acontecem. Por mais que você seja um homem de Deus, um homem separado, mas se você não cuidar e não fechar algumas brechas, o Satanás vai te atacar. E cada dia ele vai trabalhando, vai levando a situação, até que você chega à loucura, a decisões difíceis dessa vida. E às vezes decisões que levam, né, à destruição de muitos e de muitas coisas. E Asaf era um desses. Asaf, ele chega a um ponto, né, a sua confiança grande. Porque nós temos que saber, irmãos, que os nossos projetos têm que ser projeto de Deus. Porque muitas vezes nós colocamos nosso projeto na mão de Deus. Mas nós queremos a decisão nossa. Deus concordando com nós. Mas muitas vezes a decisão de Deus é diferente do nosso projeto. Nós podemos estar junto com Deus, andando com Deus, mas Deus dá a resposta diferente daquilo que a gente imagina. E às vezes a gente pensa, mas Deus não está me ouvindo, essa decisão não está certa. Eu busquei isso e Deus está me dando algo errado. Não é, irmãos. Às vezes, por mais que as coisas sejam difíceis, Deus está dando o melhor para você. Você tem que aprender a viver com essa situação. Mas eu não estou sentindo bem, eu queria isso, mas Deus não quer. Mas por que que Deus não quer? Porque lá na frente pode ter algo pior na sua vida. Nós fazemos projeto, fazendo planos, dizemos seja feita a vontade do Senhor. Mas quando Deus faz a vontade dele, nós discordamos. Esse é o problema. Essa era a situação de Asaf. Porque ele queria ter Deus, mas Deus, um Deus que aceitasse as decisões dele. Mas Deus não é assim, Deus é supremo. Ele é acima de tudo. Ele é preexistente.
Se você pensa de uma maneira, foi Deus que fez o pensamento. Ele está no limite. Ele está ali acima de tudo. As decisões nós devemos concordar, mesmo que não seja a nossa vontade. Porque a nossa vontade é terrena, humana. E Asaf pensava assim. A gente pensa, tem hora que eu sou brindado, eu sou de Deus, eu sou isso. Não vai acontecer aqui, não vai acontecer uma tragédia. Acontece, irmãos. Quantas pessoas queridas que nós perdemos na nossa vida? Nós não queremos. Nós oramos todas as noites que aquilo não acontece, mas acontece. E você tem que aceitar a vontade de Deus. Porque aquilo que é de Deus é de Deus. A decisão é dele, a vontade é dele. E é melhor para ele. E se é melhor para ele, é melhor para mim. Asaf estava decepcionado. Asaf se sentiu coitado. Asaf dizia assim, olha, eu acreditei no Senhor, eu acreditei em Deus, olha agora a minha situação, porque eu fui acreditar em Deus. E em vão foi eu acreditar no Senhor. E em vão foi eu trabalhar aqui na obra de Deus. E em vão foi eu orar de madrugada. E em vão foi eu acreditar nas suas promessas. E em vão foi tudo que eu fiz aqui na casa de Deus. E aí Asaf tomou a decisão. Ele começa a não ir mais no templo, ele não começa a ir na igreja, ele não começa mais a buscar a Deus, ele entra em uma depressão e um estresse terrível. Ele foi perdendo a fé, foi perdendo tudo aquilo. Às vezes Deus permite algumas situações da vida da gente para provar a gente, para ver se a gente realmente ama Ele. Aí Ele nos dá a vitória. Ele quer ver, eu quero ver se Ele é fiel. Deus vai nos testar para dar algo muito grande. E Asaf começa a entrar na depressão. Asaf diz assim, em vão eu acreditei no Senhor. Ele diz assim, quase que meus pés se desviaram. Eu estive ao ponto de não ser mais crente, de largar de servir a Deus, porque foi em vão eu servir a Deus. Quanto tempo eu perdi na casa do Senhor. Quase, irmãos. E a vida dele ia ser totalmente destruída, tanto nesse mundo como na eternidade. Situações difíceis. Nós devemos tomar cuidado. Mas Deus é tão bom que Asaf cria uma forcinha e ele vai na casa do Senhor, ele entra no templo, ele entra na igreja. E ele diz assim, quando eu entrei lá eu senti algo diferente. O meu coração se alegrou. Eu criei energia no meu corpo, uma alegria, uma esperança, uma fé. Irmão, não desista. Acredita em Deus. Não fuja da igreja, não fuja do templo. Se Deus te separou para a obra, é para a obra. Se aconteceu algo que você colocou no seu projeto, não tem importância. O projeto bom é o de Deus. Asaf dizia, quase que meus pés desviaram. Quase que ele foi para o inferno. Ele não acreditava mais nas coisas de Deus. Mas ele teve coragem, teve ânimo de ir na casa do Senhor. Quando ele entrou no templo, tudo mudou na vida dele. Deus fortaleceu a vida dele. Deus fortaleceu a esperança dele. E ele falou assim, agora eu entendo o que é a vontade de Deus. Porque eu acreditava em algo, mas ele tinha algo melhor para mim. Irmãos, independente do que acontece, acredite. Coloque a sua ansiedade em Deus. Ele te dará a vitória. E você verá que a decisão dele foi a melhor coisa. Porque o melhor para nós é a decisão de Deus. Amém.